Salve, rapaziada! Salve, Momo! Chegamos bem. com E tu, como é que tá? nova no canal, filho. Hoje eu trouxe uma daquelas obras trágicas, rapaziada. A história desses Como dois assim? vai ser triste, vocês não estão preparados. Mas é aqui, Tá, tô, quanto mais bora. o protagonista sofre, mais dá vontade de ver ele se vingar, filho. Então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Dentro de um castelo, no Para ser sincero, eu não tô tão bem assim não, tô bem doente, mas eu tenho que gravar que amanhã eu vou viajar, então vou ter que deixar a via pronto pra vocês. topo de uma montanha... Ia viajar não, tava mas a mulher minha família cria, então é era isso. com uma chama na mão, sentada num trono. Na frente dela tava o espadachim, conhecido como Ishiki Seiya. Pensei que era Assim mulher. que ela perguntou quando eles iam começar, na hora ele avançou e começou a matar os esqueletos. Foi na direção dela, ativou o poder máximo, enquanto o outro cara do lado, que era da classe de guerreiro, de nome Kongo Shikara, mandava um pilar na direção da mulher. Porém, a monstra facilmente com uma mão desfez o pilar. Criou uma Rapaz, bola de fácil fogo assim? e mandou as espécies inferiores serem extintas. Que unha Só que de trás dos gigante! dois, uma garota ergueu uma barreira de gelo. Essa era a maga, bem bonitinha, conhecida como Sagiri Aya. Forte. Do nada então, de um portal, surge alguém com umas poção trazendo cura pra eles. Esse era o suporte do grupo, Abetarou. Protagonista, Os caras certeza. agradeceram e com isso alguém das costas chamou por eles. Um garoto de cabelo branco os agradeceu pelo apoio de todo mundo e falou que agora sim era suficiente. A chefe parecia assustada e ele pulou pra dar um corte. Esse era o mais forte dos heróis, de nome Kira Haruto. E com isso é anunciado na cidade que a guilda de S-Rank Byakuren havia finalmente matado a rainha demônio infernal. Todo mundo comemora. Quase foi e Byakuran. fica sabendo que 200 anos atrás, portais apareceram e monstros começaram a rodear na Terra. Meu Deus, coisa Junto a bizarra. Um dragão meio morcego com 3 olhos. eles, 7 deuses demoníacos também surgiram. E finalmente a primeira havia sido derrotada. A guilda Byakuren anda pela cidade enquanto todo mundo comemora. Os repórteres já vêm dar os parabéns, e o Kira fala pra ele que isso foi pra ajudar as pessoas de todo mundo. Kira? Alguém Nome então pergunta bizarro, qual é o mas segredo ok. pra todos eles serem Rank S de altíssimo nível e tão forte assim. O Kira responde que eles treinam duro todos os dias. A cena então muda pra um outro lugar, onde o tal do Ishiki tá falando que esse negócio de treino é uma piada. O Shikara concorda e diz que ele não tá errado não. A Sagiri fala que o trabalho deles é duro, enquanto o Taro diz que também não é tão difícil assim. Nessa hora, o Kira aparece e fala que não é bem difícil, porém ao mesmo tempo não era nada agradável. É então que a gente eles vê fazem? os irmãos presos por correntes. O garoto Ui. se chamava Kiryu Makoto Shin e a garota Kiryu Minori Shin. O Makoto havia chamado o Kira de monstro, que fala que não é bem assim, poxa. É graças a ele que ele tinha ficado tão forte, então ele se sentia Como assim? O muito que eles grato. fazem? No mesmo instante que dá um corte na cabeça do menino, que isso, filho, morreu. O Coitado. Makoto explica que nesse mundo, Foi cortar de F? plantas, animais ou até outras pessoas não dá experiência. Pra subir de nível, você tem que matar criaturas. Porém, existe uma pequena exceção, que são os mortos-vivos. A cabeça dele, então, se reconstrói. Ao mesmo tempo que o Kira sobe de nível. Coitado. Ele diz que é sempre bom poder vir ali todos os dias Mas que pra matar lambeira. ele infinitamente e continuar ganhando experiência. Não existe nada mais fácil nesse mundo. Com os olhos sem vida, os irmãos os encaram e então o Shikara começa a espancar. Ao mesmo tempo que a Sagiri Coitados. taca magia na menina de fogo que queima. Rapaz, ela chega a virar um esqueletinho. Meu O Taro Deus. vem com umas poção e dá pra ela beber. E o Seiya, obviamente, que tá ali cortando também, fi. Inúmeras janelas de subindo de nível continuam aparecendo. Coitado, só no Depois de trauma. bastante tempo, eles já estão cansados e o Kira fala que foi uma ótima sessão de treino. O Shikara queria continuar, porém o pessoal tava meio exausto e queria sair pra beber. Nisso, Seiya nota que o Taro tá olhando algo no laptop e pergunta qual é o problema. Ele diz que tá com problema pra entender as informações dos venenos dele. O amigo responde pra ele parar com isso e se divertir com umas meninas na cidade. Porém, ele do nada agarra a Meu Minu Deus, e que fala só ela já era psicopatia. suficiente. O único problema é que ele já tinha tentado tudo com ela, então não tinha mais graça. O Kira tá com essa cara de Coitado. pensativo, observa ela e então parece ter uma ideia. Ele vai até o Taro e fala que tem algo que eles não fizeram ainda. O cara O quê? pergunta o quê e ele responde gravidez. Rapaziada, a gente Não! não precisa ver o que vai acontecer aqui, né? Vocês sabem muito bem. Nosso protagonista desesperado tenta ajudar, mas umas lanças de luz prende ele no chão enquanto o Coitado. Kira fica rindo. Avisando que se ele quer culpar alguém, devia culpar a si mesmo por nascer com esse corpo imortal. Um tempo depois, eles vão embora conversando sobre Que a desgraçado! cidadão de hoje. Rapaziada, olha como nosso garoto ficou no chão preso pelas lanças. Aí você vai me falar que você não quer que esse maldito se vingue e mate todos esses desgraçados. Quero. O coitado tava ali que não conseguia ver nada. Até que a Minori se aproximou e arrancou a espada que tava no pescocinho. Nisso ela pegou a espada, filha, e atacou-lhe a si mesma.
Ela queria Ela esquecer queria de tudo acabar com a que própria aconteceu vida. e não ter nenhuma memória no corpo dela sobre aquilo. Um tempo Mas- depois, ela tinha sido ressuscitada. O Makoto não conseguia fazer nada, isso porque a lança sagrada travava a regeneração dele. O único problema é que mesmo com ou sem a regeneração, a dor era mantida. Por outro lado, num segundo que o corpo dele Coitado. desligasse, ele voltava à vida. Ele não conseguia desmaiar, ele não conseguia morrer e a dor nunca acabava. É por isso que eles sempre deixavam essas lanças sagradas. A Minori pede desculpas enquanto o corta para tentar tirar todas as lanças dele. Ele então pede para acertar no coração porque assim ele voltaria com todos os membros. Porém, dessa vez, algo diferente aconteceu. No momento que atacou o coração dele, ela subiu um nível. A expressão dos dois mudou e eles não tinham Aí é ideia do genial. que isso aconteceu. No mesmo instante, antes que o Makoto pudesse falar algo, ela Podem já se teve a fortalecer. ideia e perguntou se ele não estava pensando na mesma coisa que ela. Ele na hora entendeu que ela queria que os dois se aproveitassem disso para subir de nível. O Makoto hesitou por um segundo, porém ela falou que ele não estaria matando ela, e sim estaria matando todos eles através dela. E juntos eles morreriam até o dia que Aí tá te ajudando a força deles, porque é a mesma coisa que eles falam pra si mesmos. conseguissem se vingar. Ele tomou um susto, pensou por um segundo, então se lembrou do que aconteceu com ela. Se levantou e disse que era pra eles começarem agora. Com isso, eles começaram a subir de nível, um matando ao outro. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eles prometeram continuar tirando a vida um do outro até que chegasse o dia da vingança. Rapaziada, agora a gente já sabe o porquê ele quer se vingar e como vai ficar Interessante. pra isso. Só nos resta ver o desenrolo da história. Ele então comenta sobre o Abetaro, que é o carregador de mochila do time e suporte. Em teoria, ele é uma pessoa covarde e quieta. Porém, quem o já conheceu de perto diz sempre a mesma coisa. Aquele moleque era extremamente esquisito. 3 anos Psicopata. atrás, o Taro tá encarando os órgãos de um Goblin, falando que vai dar pra conectar esses dois. Nisso, o Kira abre a porta e fala que, como sempre, tá sendo bem diligente. Porém, se ele tivesse interessado, tinha algo bem Nojento. melhor pra dissecar. Andando pelos corredores, o Taro tava confuso. Essa era uma área que pouquíssimas pessoas acessavam. Em frente a uma mesa, o Kira perguntou quem ali queria glória. O pessoal ficou meio confuso, porém ele falou que essa era uma escolha possível pra eles agora. Dependendo da decisão que eles fizessem, o futuro seria cheio de glória, algo que nenhum humano jamais conseguiu. Porém, ao mesmo tempo, daí? eles estariam presos Vocês são heróis, mas vocês fazem a maior desgracice do mundo. em trevas das quais jamais escapariam. Com essas opções, ele quer saber quem vai continuar com ele. Os malditos sedentos por poder, obviamente, tudo aceitaram. Desgraçados. Nisso, ele começou a abrir uma sala secreta no chão, falando pra todo mundo que iria os guiar até onde a glória os esperava. Descendo um infinito lance de escadas, ninguém sabia que esse lugar existia embaixo da guilda. Lá embaixo havia uma porta que só Tecnologia? entrava com digital. E todo mundo Ok. estava ansioso, querendo saber o que o Kira estava querendo mostrar. Foi quando eles entraram na sala e ele apresentou o Makoto e a Minori. Todo mundo se assustou Ah, naquele o início primeiro do momento e tudo. falou que isso era loucura. Porém, o Kira falou pra eles não se preocuparem. Eles tinham uma forma humana, porém eram ghouls. Eles jamais morreriam. Ele se aproxima com a espada e dá um corte, falando que esses malditos já deveriam ter sido extintos há muito tempo. É uma raça Por quê? O que eles fizeram? Só deixaram assim. extremamente rara. Na mesma hora, o rosto do Makoto se reconstrói. Todos na sala já haviam ouvido falar da tribo dos imortais, mas não entendem o que isso tem a ver com a glória. O Kira então mostra o celular. Nele dava pra ver os atributos que ele possui, que são analisados em tempo real e o nível que ele tá. Ao ver os 50, todo mundo parece ficar assustado. E ele fala o óbvio, pra você subir de nível você tem que se arriscar, e quanto mais forte você fica, pior são as criaturas. Ele então dá-lhe uma espadada na Minori e fala que, porém, dessa forma era bem fácil. Na hora ele sobe de nível. De um segundo pro outro, o Taro enlouquece já falando que essa é a melhor solução que ele já ouviu falar. desgraçados. Tá ansioso pra saber como é dentro de um corpo. Pouco tempo depois, ele subiu de nível e tá todo feliz. Ele tira a venda dela e volta a jogar um monte de veneno e atacar. O resto do grupo ainda tava Meu meio hesitante, Deus. porém o Seiya comentou que realmente pareciam monstros imortais. Nem se tanto nada, todo mundo tá sorrindo nessa desgraça. Se esse era o caso, eles não eram humanos e aí não existia problema. Com isso, Eles são exatamente iguais a humanos. Eles pensam igual a humanos, mas não são, não têm... O que eles nem sei o que eles não têm de humano? Então, eles são humanos. Que porra é essa? o grupo inteiro começou a subir de nível, enquanto o Kira falava pra todo mundo aproveitar ao máximo. De volta no presente, 4 deles estão indo pra uma entrevista, se perguntando onde tá o Taro. O Kira fala que ele parece estar indo pra um experimento ou algo do tipo. Nesse momento, ele tá chegando no prédio da guilda e descendo as escadas todo animado. Ele abre a porta falando pra boneca Vai, que voltou. Joef. Porém, quando ele encontrou Makoto matando ela.
O Taro toma um susto e pergunta o que ele tá fazendo e manda ele largar a boneca preciosa. É quando os irmãos se viram envoltos em uma aura e ele fica confuso. Esses dois eram droids magrelos até a noite passada, então porque hoje eles pareciam Só mais no forte. Pampa. A verdade é que ambos sempre tiveram nível baixo, então quando o pessoal ia farmar, eles tinham que ficar matando horas e horas para ganhar alguns níveis. Por outro lado, como ele estava matando ela e ela o matando, os dois estavam subindo de nível ao mesmo tempo, então foi muito mais rápido para ganhar experiência. O Taro cai no faz chão, querendo sentido. saber quem são esses monstros. Ele corre até a parede, tentando pensar alguma coisa que dê pra fazer. Nisso avisa que nem ferrando que eles iam fugir dali e toca num botão de perigo. De um segundo pro outro, uma quimera surge e ele fala que hoje eles vão aprender a nunca mais tentar escapar. Eles conseguem controlar Porém, o monstro? Makoto só fala que tá na hora de começar a vingança. O Makoto aos poucos se aproxima. O Minoru parecia estar se escondendo, por ele fala para não se preocupar que ele iria resolver isso. O design deles E são o Taro bacana. fala que os dois são só experiência e comida e vão aprender o porquê nunca vão sair dali. Porém, o protagonista só ficou observando a criatura. Nisso, o Taro falou que no próximo experimento queria ver que criança nascer de uma humana e uma quimera. Meu Deus do céu, mata esse cara logo. O Makoto desgraçado, falou pra não escutar maldito. isso e avisou que ia matar o cara. Nisso, ele mandou a quimera Só precisa dar um socão na cara desse ataque e pulou desgraçado. na direção do protagonista. Pena que o Anival Um passo pra nem trás, ia dar ele dano. se esquivou do primeiro ataque, só que a parede inteira foi destruída. A criatura tinha muito mais poder e velocidade do que ele esperava. E de repente, uma mão começou a surgir do nada e quase que ele tomou uma facada. O Taro elogiou, Cara, é mas perigoso. falou pra ele parar de fugir. O protagonista sabia que isso aí era a tal da habilidade que você ganha quando sobe de nível. Cada classe tem as suas próprias e o Taro tem a classe de ajudante. E por isso ele tem inúmeras habilidades, desde assassino, a domador, farmacêutico e até mesmo essa do portal. Interessante. Por mais que o nome da Se o cara não fosse desgraçado, podia ser interessante, se fosse no o caso. amedrontador, ele tinha inúmeras habilidades e havia matado a rainha demônio. O Makoto continua se esquivando enquanto o cara ataca com o portal. Até que a quimera vem pelo lado e acerta uma E a mulher não vai certeira no ajudar? braço. Ao mesmo tempo que agarra as pernas dele, já o ergue, filho. Tomou-lhe um corte no braço e na perna também, tacado na parede. O bom é que ele é imortal, então assim, ele acha que ele vai voltar. O Taro fala pra ele voltar logo só pra morrer. cela, até porque ele só servia pra subir de nível. A irmã tava de fundo ainda assustada. Não vai porém, ajudar, óbvio que né? no meio de toda a fumaça, o menor Ou se fizeram isso tudo pra eu tacar sozinho? aparece se regenerando. Coitados. O trouxa fala pra Quimera que ela vai ter que levar isso mais a sério pra resolver. Dá a ordem dela comer, então ela dá-lhe uma bocanhada no Makoto. Rapaz, vamos começar a bater um pouquinho? O trouxa tá Realmente? comemorando, falando que ele tá conhecendo o verdadeiro poder. Até que de repente a Quimera fica parada. Ela começa a vomitar e cai de lado. Oxi. O Taro tá sem entender o que aconteceu e o Makoto fala que tava instintivamente evitando, porém agora ele não mais precisa fazer isso. Ele se regenera e na hora o trouxa vem um atacar, perguntando como ele tem coragem de matar a Quimera assim. Porém o protagonista só fala pra tomar cuidado que nesse ritmo ele vai morrer junto. É quando Como ele assim? nota que a mão dele tava se corroendo e na hora cai no chão. Ele tá sem entender como? que o Makoto, que não tem profissão, conseguiu desenvolver uma nova habilidade. Isso só deveria ser possível se alguém passa por algum treino. O protagonista então diz que toda vez que ele foi envenenado foi um treino perfeito. E com isso começa a jogar sangue na cara dele, falando que tá devolvendo o veneno. Que interessante. Na demora, dá-lhe uma bicuda e o trouxa vai de costas na parede. Antes Faz de falar sentido. algo, Makoto já se aproxima e diz que se fosse só ele, tudo bem. Porém, mexeram com a irmã. Nisso, dá-lhe um soco na barriga, afundando ele no chão. O trouxa não consegue nem pedir ajuda, fi. Porém, o Makoto ativa a habilidade de regeneração. Assim que ele se ergue perguntando o porquê, o Makoto diz que é Ela vai regenerar pra bater mais? Ok, justo. óbvio. Só Merece. isso aí não ia ser o suficiente pra acalmar a raiva que ele tá sentindo. Hoje ele iria descobrir a dor que eles sentiram quando arrancaram os órgãos. Ele ia garantir que ele entendesse completamente o significado da palavra karma. Anoiteceu e o resto da Byakuren tava voltando pra guilda depois das entrevistas. O Sei foi correndo na frente porque achou estranho que o Acho que Taro todos tinha demorado junto- tanto. Porém, Acho que todo mundo junto não vai tancar o cara. Vamos ser sinceros. Ah, fugiram. Tudo certo, aí tudo chegou bem. no último andar, se assustou ao ver a Quimera morta no chão. Ele correu até a porta pra ver o que tava acontecendo. E lá dentro encontrou o corpo do Taro completamente derretido e pendurado. Agora a gente vai ficar sabendo sobre o Kongo Shikara, então rapaz, esse é o próximo alvo. O artista marcial de rank S que tem Aí a maior sim. força do Byakuren. Conhecido por seus amigos como uma pessoa de forte coração que arrisca a vida pelos camaradas. Forte coração. Então, um coração tão grande que acaba com o coração dos outros com um soco só. Porém, quem já caçou com ele sabe que ele possui uma natureza cruel. Os caras dando de lado falam que um dia queria ser tão forte quanto o Kogou. Um deles vai falar que é muito difícil, o Kogou põe a mão no ombro e concorda.
dizendo que esse corpo que ele possui hoje foi conquistado através do trabalho duro. Ele fala que os caras se esforçaram Trabalho duro. e diz que sim, Muito. vão continuar dando o melhor dele. Com isso, dá tchau falando que vai voltar pro trabalho duro. E tá todo mundo emocionado, falando que esse cara é incrível e já passou do nível 300. Porém, óbvio que não foi esse o caso, né, fi? De certa forma, dá pra dizer que ele se esforçou, já que ele era o cara que passava mais tempo na cela. Ele tinha colocado até uma banqueira pra ficar pisando na cabeça com preguiça. Meu O Deus, dia coitado. upando e upando, já que não tinha método mais fácil do que esse. Subir de nível com criaturas. Pô, se tem celular nesse mundo, não tinha um videogame não pra pessoa ficar jogando? Eu sei que é um desgraçado que não merecia isso, mas porra, que As tédio. defesas era perfeito. O problema é que tava começando a ficar difícil subir de nível e tava ficando um tédio. Quando isso acontecia, ele gostava de ver eles gritando. Com isso, acerta uma na costela do Makoto, falando que hoje quebrou uns 200 ossos. Mais uma vez, ganha experiência. E assim que a Minori se regenera, é a vez dela. Dá-lhe um corte Coitado. na perna, enquanto diz que eles vão interter por bastante tempo. De volta no presente, ele tava fazendo um supino quando de repente o Seiya entrou na sala. Ele chamou pelo grupo, que encontrou Makoto derretido. Assim que o Kira chegou, ele queria saber cadê os irmãos. Pro que o Seiya respondeu que não tem ideia. Quando ele entrou, o Taro tava morto e o pessoal tinha sumido. O Shikara ficou gritando, chamando pelo Taro. Ele então foi até o laptop e viu que tinha um vídeo aberto. Era o Makoto dando um monte de soco na barriga e o regenerando. Ele bate no chão com raiva, falando que eles o torturaram de uma forma horrível. E nisso, Ai, vocês ele não! saca a espada e antes que qualquer um pudesse falar algo, finaliza o Taro. A cabeça rola e o Shikara pergunta o que ele pensa que tá fazendo. O Kira só explica que o Taro não tinha mais salvação. No estado que ele ficou, mesmo que continuasse vivo, ele só iria sofrer. O Seiya concorda e diz que a vida dele não ia durar muito de qualquer forma. E a Sagiri diz que tem certeza também, não existe nenhuma magia de cura que salvaria alguém que já tava naquele estado. Agora o bombado maldito tá batendo no chão, morrendo de raiva, falando que vai se vingar. Desgraçado Porém, maldito. seu trouxa, você começou esse capítulo, então logo sua vez chega. Do nada, uma Com certeza. voz, ou talvez o Kira, diz inútil. O Mas ao mesmo tempo é o mais forte. Como é que ele vai ser o primeiro a morrer sem ser o desgraçado? Cara, todo mundo é desgraçado, mas o curandeiro. Não é curandeiro, é. É o quê? É suporte. O suporte não foi o primeiro a morrer. Porque foi o que fazia experimento, foi o primeiro apresentado. Depois vai ser ele, realmente? É que ele é o mais forte, não faz muito sentido. Pelo que foi mostrado, talvez a habilidade dele não tenha uma habilidade muito interessante, não sei. Você acha que foi ele e se vira, porém parece que tá todo mundo meio confuso sem saber de onde isso veio. O Kira então ia sair, falando que eles vão ter que avisar o mundo que o herói que o salvou havia sido morto. A Sagiri quer saber sobre o funeral, porém o Kira fala que não, eles fariam uma live. Enquanto isso, os irmãos estavam fugindo pela floresta. Desde o segundo que eles largaram o Taro lá, eles estavam correndo e agora a Minori já tá exausta. Eles decidem parar um pouco para descansar, enquanto conversam que finalmente escaparam. Eles conseguiram sair do inferno no qual eles estavam presos. O Minori chora enquanto ele garante que dessa vez ele ia proteger ela. Um tempo depois, ela estava dormindo na perna dele. Infelizmente, assim como ela, ele também estava exausto. O problema é que ele não sabe quando esses caras vão vir, então ele tem que ficar de guarda. Só que eu canso. Eu acho que vocês vão dupar mais, porque não faz sentido. Só para um pouquinho de dia e já tá forte o suficiente. Eu sei que vocês estavam ganhando muito XP, mas pô, vocês têm que dupar mais. Alto, e ele acaba quase dormindo quando sente a presença de alguém. Na hora ele se levanta e tem quem foi? certeza que tinha uma sensação de malícia no ar. A Minori estava segura, ele decide ver quem é que estava dormidinho exalando fofa. essa aura. Ele encontra uma cabana com a luz acesa e parece ter a sensação de que tá vindo de lá. Porém, no segundo que ele parou pra observar, um cara que parece o Freeza da Deep Web apareceu dando uma Freeza? facada. Nada a ver. O Makoto conseguiu se jogar pro lado, porém estava cercado por um grupo de aventureiros. Ele Do olhou em volta, nada. se perguntando quem esses caras eram. O grupo se aproximou de todos os lados, enquanto alguém perguntava se esse aí não era o cara. O único problema é que a tal da menina também não tava aí. De qualquer forma, 500 milhões para sequestrar uma pessoa era bom demais. Nisso, a mina de cabelo roxo ativa um fortalecimento em área, dando um buff para todo mundo. O bombadão segurando a massa. Coitado, estão se achando muito. O ataque pega em cheio, ele torce a cabeça do garoto e fala que foi fácil. Vai se Porém, regenerar. O protagonista só arruma o rosto. O pessoal tá meio confuso. Que tipo de pessoa sobreviveria a um golpe assim? Só que nisso, o protagonista quer saber se eles por acaso são subordinados àquele grupo. Ninguém responde, ele diz que já que eles o atacaram, tanto faz também. Ele vai pra cima do primeiro e já tá do lado acertando uma em cheio no meio da barriga. Os trouxas nem reagiu e ele avisa que qualquer malícia apontada contra ele vai ser considerada vinda de um inimigo. Pera lá. E ele avisa que qualquer malícia O prata tá segurando aonde?
Tá segurando no gigante guerreiro do cara? Se a apontada contra ele vai ser considerada vinda de um inimigo. Mais dois tentam atacar e um consegue dar-lhe um corte no braço. O cara comemora, porém o Makoto só pega o braço e manda na boca dele, filho. Conheço o Prota que faz muito bem isso. Ao mesmo tempo que segura a cara do outro, o braço regenera, ele já acerta um soco na cara. Agora só faltava a bruxa que usa uma habilidade de eletricidade roxa, acertando o Makoto em cheio. Ela avisa que não importa o quão rápido uma pessoa é, esse ataque é inevitável. O problema é que ele se ergue tranquilamente. Ela fica sem entender como isso é possível, conjura mais um monte de ataque e manda na direção dele. Porém, depois de tudo Essa prata tá regenerada. Ó, tem cara. na direção dela. Ela se vira pra fugir, só que ele avisa que dali ela não ia Vai, escapar. Joé. Com isso, tava todo mundo preso nas árvores. Eu achei que ele ia matar geral, né? Mas também não faz sentido sair torturando o mundo inteiro. Ao menos Sim. rendeu um lootzinho, já que ele roubou tudo que eles tinham. Com isso, Bom. voltou até a irmã, que tava acordando agora, filha. Essa daí tá no sono tranquilo mesmo. Ela perguntou onde Ainda ele conseguiu bem. as Merece, pô. Depois de tanto tempo de tudo que ela passou. roupas, que só fala que uma pessoa muito gentil entregou tudo. Nisso ela fica feliz, ele fala que tem até umas roupas pra ela. Os dois se vestem, ele corta o cabelo e agora a dupla dinâmica tá pronta, fi. Eles Ok. voltam a fugir Eu preferia o cabelo dela antes, mas ok. pela floresta, dá uma paradinha no topo da montanha e chega na cachoeira. Ali na caverna é onde eles iriam passar a noite, ele ainda conseguiu roubar umas comidas dos caras. Ela come toda feliz enquanto ele tá analisando que agora eles ao menos têm armas e comidas. O problema Bom. é que falta informações sobre tudo que tá acontecendo. Então explica que ele vai até a cidade pra entender a situação na qual eles estão e conseguir mais suprimentos. Até ele voltar era pra ela ficar escondida ali. Já andando pelas ruas movimentadas, ele acha incrível o quão desenvolvida era a cidade. Ele compra frango, vai até no mercado e um pouco depois tá na praça sentado. Enquanto Aproveitando. se pergunta como é que vai matar aqueles outros 4. O Taro era só Como um a- ajudante, mas com esses golpe, aí sabem não é? lutar de verdade. Sem Atacando. contar que pra garantir que eles vão ter a pior morte possível, ele precisava saber a fraqueza de cada um. É quando ele olha um dirigível passando com um vídeo rolando do Kira. O grupo inteiro tá na filmagem enquanto o líder diz que o camarada deles foi cruelmente torturado. Eles nunca irão perdoar a pessoa que matou o salvador dessa cidade, conhecido como Taro. E na hora mostra a foto do nosso garoto e sua irmã. O Makoto entende na hora porque aquele pessoal tava o caçando. E o Kira, com as lágrimas falsas, chora emocionado, desgraçado! dizendo que não vão deixar escapar e todo mundo vai fazer eles pagarem o preço. O protagonista sabe que essa é a melhor forma pra esse maldito esconder os crimes que cometeu. Porém, pra ele tanto faz, porque desde o começo ele estava disposto a acabar com ele. Alguns dias depois deles terem escapado, o Shikara tá dando um soco num cara de cabelo verde, falando que ele tem que trazer pelo menos um tipo de informação útil. A Sagiri fala pra ele relaxar, eles já subiram muito o nível, então nem mais precisam daqueles dois. Por Será outro lado, mesmo? o Seiya tá com medo do que eles fizeram ser exposto pro mundo. O Kira fala que esse aí é o menor dos problemas, já que o mundo inteiro vê esses dois como inimigos. Além disso, valendo 500 milhões a cabeça de cada um, com certeza eles seriam caçados. O Shikara quer saber mortos se o já é plano difícil. deixar eles fugirem assim fácil depois de tudo que eles fizeram com o Taro. Eles torturaram um camarada deles, então ele não os Ah, e esse aqui que também são humanos, pode fazer de boa, sem problema nenhum. perdoaria. Ele ia garantir que ia os capturar e fazer eles sofrerem mais do que nunca. É, isso aí, pra ser sincero, vai ser meio difícil. Não sei nem o que você vai fazer. Fala pra mim. Não tem nem mais o que fazer, filho. Quem vai sofrer é Exato. você, seu maldito. A Sagiri diz que entende O bobo tentando ficar com raiva sem nem entender o que eu faço com raiva, que ela já fez tanta coisa. Como é que eu fico? Expresso mais raiva, sendo que ela ainda não fez como nada. ele se sente. O Taro Agora. foi o alvo, já que ele era o mais fraco. O trouxa do Shikara ia perder a paciência até que foi imobilizado por Eu acho que seria mais bacana o manhwa apresentar os personagens antes, nós ganharmos carinho pelo personagem e depois fazer essa maldade. Eu acho que seria melhor, nós ficaríamos mais conectados ao personagem e isso seria interessante, Correto. não acha? Ela fala pra ele se acalmar, até porque aqueles dois nem representam perigo pra eles. Isso que Kira pede pra todo mundo ficar tranquilo um pouco. Eles tinham que se lembrar que ele deixou a mensagem de que viria os matar. Isso quer dizer que eles só tinham que se preparar e não precisavam entrar em pânico. Além disso, o mundo inteiro tá do lado deles, então não importa pra onde eles forem, seriam encontrados. O Shikara não quer concordar, porém o Kira só fala pra ele se acalmar, até porque pro mundo eles eram os heróis que iriam matar o Rei Demônio. Era isso por hoje, era melhor todo mundo voltar a descansar pra não ficar exausto. Porém, o Shikara tá ali jurando pra si mesmo que nunca vai os perdoar. Ele ia garantir que ia ser o primeiro a os encontrar. Nessa mesma manhã, vai. os irmãos estavam acordando na caverna. Eles dormiram com tranquilidade, já que um deles tinha usado a habilidade de ilusão pra esconder ali. Não sei quem foi, mas usou. Agora que eles estavam Ok. descansados, estava na hora de voltar à viagem.
Ela, porém, queria saber como eles iam fazer agora que eram criminosos que estavam sendo caçados por aí. Ele diz pra ela não se preocupar que ele encontrou algo bem útil. No caso, umas máscaras, né, fi? Ele tá ali fazendo uma explicação Ok. toda complexa, dizendo que esse aqui é um dispositivo que tampa o rosto, porém deixa os olhos livres. Ela diz que concorda, talvez isso funcione. O único problema é que se ele encontrar aquelas Meu Deus. pessoas, eles seriam descobertos na hora. Nisso, a Minori diz que tudo bem. O que ela quer saber é pra onde Falta- eles É vão. um capuz, O que né? ele Porque diz o cabelo tá igual. que eles estão indo pra uma dungeon. Um reino separado do mundo real que fica atrás dos portões. Um lugar onde pessoas ordinárias não são nem permitidas de pisar. O terreno é extremamente complexo, então é um lugar perfeito para se esconder. E de acordo com o guia que ele viu na cidade, no topo dessa montanha tem uma dungeon de pântano. Isso seria utilizado como a base deles. Os dois já estão frente a frente com o portão e ele fala pra Minori se preparar. Não importa o que Mas não tem acontecesse, dono? ele ia estar com ela. Os dois então dão um passo à frente e se veem dentro da dungeon. Um lugar com chão verde e um céu vermelho. Ele fala pra ela Ok. ficar atenta, até porque podem ter criaturas por ali. Ele falou isso, pisou numa vinha e tomou um headshot, rapaz. Avisou pra irmã Vixe. tomar cuidado com as vinhas, né? Porque claramente esse lugar não era muito seguro. Foi aí que a expressão da Minori mudou e ela mandou ele dar uma olhada. Na frente dos dois tinha um monte Oh, de que bicho raposa de bacana. 6 olhos. Ele fala para não se preocupar que ele resolve isso. A primeira criatura avança, porém ele facilmente se aproxima do lado dela e dá-lhe um soco na cabeça. O bicho caiu morto, rapaz do céu. Já? Eita, mas ele também Tá foi forte. comido pela metade no mesmo segundo. Azar do bicho que ele é um gol e já tá de volta, filho. Porém, ele tá assustado. O nível e força das criaturas nesse lugar era completamente diferente daquela quimera de antes. A Minori começa a ativar uma magia Por isso falando que tem pra o não par. machucar ele. Tem de E upar com isso, muito. ele sente que ele tava ficando mais forte e aquele braço no chão parecia estar com controle. Ele dá um comando pros braços se mexer que começa a flutuar. Abre a Que boca do bacana! monstro e na hora ele pula dando-lhe um soco no meio. Porém, Dentro óbvio da- que o coitado da ficou boca? exausto e a Minori já vem chamando por ele. Ele fala pra não se preocupar que ele tá só um pouco cansado. Ok, Porém, ele tá interessante. impressionado que a habilidade de fortalecimento dela gerou um efeito assim. Com isso, um mês se passou desde a escapatória dos irmãos. Em uma outra dungeon, um grupo de aventureiros enfrenta alguns dragões. O Shikara se aproxima carregando uma pedra gigante e taca nas criaturas. Os dois bichos atacados Agora tem do longe, pá e de assim que o sentimento, lobo né? se levanta, ele se aproxima e já arranca-lhe a asa. O pessoal tá tudo impressionado que ele conseguia matar um Wyvern com a mão. Um tempo depois, enquanto comia, ele tava com raiva, querendo saber aonde tava aqueles malditos irmãos. Os caras dizem que logo eles vão ser encontrados, ficaram sabendo que o mundo inteiro tá os caçando. Nisso um deles fala que tem uma informação interessante. Parece que tem um cara mascarado andando por aí que se parecia um pouco com ele. Um amigo dele foi na dungeon do veneno e disse que viu esse cara por lá. Parece que essa estranha pessoa tava matando as cobras venenosas sem uma arma na mão. O que é bem estranho, até porque essas criaturas de rank A têm um veneno tão corrosivo que o pessoal costuma enfrentar elas só de longe. É por isso que ele acha estranho. Pra ele não deveria ter ninguém além do grupo dos heróis que conseguisse matar algo assim. O bombado, porém, fala que o mundo é vasto e talvez existam guerreiros que eles não conheçam. Porém, Pois, mas tu conheces muito bem, né, desgraçado? gostaria de conhecer quem é esse cara capaz de matar uma cobra com as mãos. Ele pergunta quando isso aconteceu e o cara fala que foi 3 dias atrás, então talvez eles ainda estivessem na dungeon. Um deles vai comentar que amanhã eles iriam, porém já tomou uma Hoje? na cara, fi. E o Shikara diz que eles estão indo agora pra esse lugar. Esse negócio de caçar esse homem mascarado parecia excitante. Ih, esse cara aí é peculiar, hein, fi? Sai fora, tiozão. Realmente, nosso... Agora, com isso, é que disse que era peculiar. Com o resto das coisas que ele fez, não, tranquilo. Aí não era peculiar, é o normal. Mas agora que ele tá caçando homem, não, aí é peculiar. O protagonista e sua irmã ainda estão no mesmo pântano caçando. E bem nessa hora, ele vê o portal se ativando. De longe, ele conseguia sentir a presença do Kongou Shikara. Ele avisa a Minori que tá indo, porém ela com medo fala que quer ir junta. Mas ele pede pra ela se acalmar e fala pra ela que não tem problema, eles haviam ficado muito mais fortes. Chegou a Quanto? hora da vingança deles dar um passo a mais. Ela diz que sabe, porém ele parecia estar com o rosto preocupado. Porém o Makoto continua se preparando, falando que uma coisa ele garante, morrer ele não ia. Maldito. Realmente. Ela diz que tudo bem, porém era bom ele estar preparado, porque esse cara tava num nível completamente diferente. Antes de, óbvio que ela deu aquele buff bolado. E com Mas tá isso, nível Makoto quanto? Mostra avançou pra pela nós. floresta, se escondeu atrás de uma árvore e ativou uma técnica de melhoria de visão. Ele conseguiu ver o exato momento que o Kongou Shikara tava entrando. Óbvio que ele quer combater esse cara, porém se desse pra fugir com a Minori seria muito melhor. Ele então olha pro lado, vê um porco e tem uma ideia. Ele dá um pequeno corte no próprio dedo e cola uma facada na criatura. Com isso ativa uma habilidade de hipnose que permitia ele fazer a criatura ver o que ele quisesse. Ele faz a mesma Interessante. coisa em vários outros e com isso comanda todos a atacarem a entrada.
Na hora, um dos camaradas do Kongo aponta, dizendo que tem coisa chegando. A manada inteira tava vindo na direção, porém ele parecia animado, dizendo que esse ia ser um bom aquecimento. O grupo começa a combater enquanto ele grita que isso tava fácil demais. Um tempo depois, estava tudo finalizado e eles iam voltar a se mover. Porém, um amigo já estava pedindo para fazer uma pausa. O Kongo falou que isso não era necessário, até que o cara disse que estava se sentindo estranho e começou a sair sangue do olho. Com o seu sangue lá, ele espirrou nos caras, como o sangue agora dele é tóxico, todo mundo ficou O grupo mal. inteiro se agachou agonizando, enquanto ele não entendia o que estava rolando. Foi aí que percebeu que estava cheio de veneno ao redor dele. O problema é que ele já matou inúmeras vezes essa criatura e sabe que esse não é um efeito dela. No meio dos pensamentos, o Makoto surge pelas costas para o atacar, porém ele se esquiva. Ele vem para dar uma facada e o Kongo parece não reconhecer, comentando que ele é o cara da máscara. Porém, o cara aproveitou para segurar a faca com a própria mão e prendeu o braço dele. Mesmo assim, o Makoto conseguiu resistir ao soco e foi arremessado para trás. Eles se encararam por um segundo. Como é que ele defendeu? Só tinha um braço. Kongo então falou que ele tá percebendo pelos movimentos e pela Ele largou a resistência. faca. Pelos rumores, ele era bem forte. Realmente, ele gostava muito do rapaz. Como eu imaginava, né? Ele não reconheceu ainda quem é e o Makoto tá confuso. O Kongo diz que gosta muito de gente forte, enquanto odeia os fracassados que merecem morrer. Esses lixos no pé dele só estavam ali porque haviam caído na armadilha. Porém, ele parecia ser bem forte, então eles deveriam se juntar. Se ele virasse um subordinado sob o nome de Byakuren, ganharia muito dinheiro, honra e mulheres. Tudo desse mundo poderia estar ao alcance dele. Ele quer saber agora qual é a resposta para essa incrível oferta. O Makoto Só não mostra a responde máscara. nada, e o Kongo insiste, dizendo que ele só vai dizer mais uma vez que ele gosta de gente forte e odeia os fracos. Esses caras no pé dele deveriam ter algum potencial, mas infelizmente não, e é por isso que ele os odeia. Eles são perfeitos, ao menos, para serem usados como saco de pancada. O protagonista se lembra que era exatamente ficando assim que ele puto. era tratado. E nisso pergunta o porquê esse cara gosta de tormentar os fracos assim. O Kongo responde que é porque é muito divertido. Quando ele dá um soco em alguém mais fraco, a reação é sempre a mesma. Eles pedem por desculpa, perdão e ajuda. Com os rostos todos retorcidos, cheio de medo. Não tinha nada mais divertido do que ver essas caras desesperadas. De O um manhwa se esforça para nós sentirmos raiva, mas eu não sinto tanta raiva quanto outros caras, que mostra, se fosse, como é que eu ia te explicar isto? Se o manhwa fizesse nos importar mais com o protagonista, nós sentiríamos mais raiva, mas não. Ele faz personagem que nós não nos importamos morrer, porque assim não nos vai sentir, não vai nos dar felicidade, não nos vai dar tristeza. Eles morreram, ok, se não morressem, é a mesma coisa. Eu não sinto mais feliz ou menos feliz porque eles morreram, não ligo para eles. Eu não ligo para esse cara. Ele fez coisa para o protagonista, ok, mas eu não ligo tanto para o protagonista assim não. Ele tem um design legal, ele sofreu. Até aí, quanto personagem que sofreu no mundo. Não ligo para ele. Não tem uma personalidade legal, não é atormentado, não vimos o trauma, não vimos o passado dele. Não, se nós víssemos o passado dele, só um capítulozinho do passado, já te importarias muito mais com esse protagonista. O Makoto estava prestes a acertar um ataque nele. Porém, ele segura o braço e fala que foi um ótimo soco. Realmente, a melhor forma de homens se conhecerem era lutando primeiro. Ele prepara o dele, porém o Makoto também se esquiva, aperta no peito e sai para trás. Assim como ele já imaginava, esse maldito era um monstro. O Kongo prepara mais um ataque e vem com um punho explosivo. Esse então pega em cheio no Makoto e manda ele pelo pântano inteiro destruir no chão. Esse foi o ataque mais poderoso que ele já levou até hoje. E o Kongo vem caminhando, perguntando como é possível ele ter aguentado esse ataque. Era notável que alguém aguentava 30% do poder dele. Ao escutar que essa não foi a força máxima, nosso garoto hesitou. E o Kongo queria saber se ele não vai usar uma arma ou alguma outra coisa, era melhor vir com tudo que tem. Ele quer uma luta no qual os dois dão o máximo de si e ele mostra quem é o mais forte. O Makoto mais uma vez avança com a faca. O ataque parece que vai tem a faca de novo? Porém a lâmina quebra. O cara avisa que o abdômen dele é de aço e nada vai conseguir deixar um único arranhão. Ele ativa a aura de não tem o que fazer, prota. Faz o F. Faz o F agora e foge. Não vai ter como ele vencer. Mesmo assim, Makoto ataca de novo e manda ele calar a boca. Cansado disso, Kongo acerta o olho. Joelhada nele de lado, mandando ele o olho não vai ser de ferro, por amor de Deus. O cara pede desculpa por ter feito ele ser tacado no veneno. Ele acabou de matar o cara que ele achou que tinha grandes expectativas, o que é uma droga. Porém, quando ele já estava indo embora, de repente uma facada acerta o braço. Ele arranca com medo de ter tomado um veneno.
E ao olhar pra trás, pergunta como é possível que ele foi atacado por alguém que tá banhado em um ácido. Ele comenta que o cara nem parecia humano e aí faz que o clique. pensa que existe uma outra pessoa que era bem assim. De um segundo por outro, a hora dele inteira se ativa e ele já vai frente a frente com o Makoto. Ele parece estar tentando capturar, porém nosso garoto se esquiva. O cara vem pra dar um soco, acerta em cheio no chão, destruindo metade da dungeon e causando uma explosão. O Makoto tava ali do lado, vê que o lugar inteiro foi varrido. E o problema é que com isso a máscara caiu. O Kongo começa a dar risada, então muda de expressão, falando que realmente era ele no final das contas. Finalmente ele encontrou o maldito Kiryu Makoto. Agora estava explicado porque ele aguentou os ataques, não é porque ele é resistente, sim, é por causa da regeneração. Isso era perfeito, desde o dia que ele fez aquilo com o Tarou, ele vem sonhando com a vingança. E é claro, não tem mais essa conversa deles serem aliados. Ele ia morrer ali. Uma coisa Vai conseguir matar uma pessoa que é imortal. Claro, faz sentido, que irmão. negócio é esse de o matar? Isso era muito raso comparado ao que ele vai fazer. Os dois se encaram e o Kongo então avança. No meio do caminho, joga um monte de pedra na direção dele. Rapaz, só o dano das pedras já era o suficiente para arrancar Carai. os pedaços do Makoto. O cara então vem Cara é por forte cima mesmo. pra dar-lhe um chute, a vez aqui desse lugar ele não escaparia. A explosão rola, porém assim que o Kongo cai no chão, o Makoto tá avançando na direção dele. Um soco direto no meio da cara, porém o maldito tava sorrindo, perguntando se ele só era capaz disso. Com isso, devolve um certeiro esmagando ele na parede. Ele vem se aproximando Por mais que um dia seja muito produtivo, nunca se vai comparar um ano de bom trabalho. e começa a notar algo Coitados. estranho. Por que que Bom é complicado, né? Mas o cara é... Tu entendeste? Um trabalho produtivo que faz bem para a humanidade, não é? Mas é o produtivo. garoto tava se tremendo? Ele então começa a dar risada e fala que tem certeza que é porque o medo que ele fez ele sentir todo esse tempo tá cravado É no raiva. corpo. Tá tremendo de O Makoto raiva. tá fugindo com uma cara de desesperado, mas eu tenho que ele tá certeza que esse fazendo? maldito tá fazendo um xadrez terceira dimensão pra cima do trouxa. Também O acho. Kongo, pouco a pouco, pergunta se ele se lembra dos dias que era torturado. Enquanto nas costas, o Makoto ativava o poder do braço. O ataque Gênio. veio certeiro por trás, porém o cara só deu-lhe uma cotovelada e quebrou Vixe. tudo. Ele avisa que esse truquezinho era simples demais, ele não seria derrotado por algo assim. Com isso, acerta-lhe uma na barriga e mais uma na cara. Enquanto diz que tá curioso Coitados. pra saber como o garoto ficou tão forte assim no período curto. Se ele não quisesse responder, ele ia ficar apanhando ali como sempre até ele conseguir a resposta. O que ele quer saber, porém, é se o garoto tá aqui, cadê a irmã dele? A rotina, como sempre, seria muito melhor se depois de espancar ele passasse um tempo com a irmã. Esse maldito já tem que morrer. O Makoto tá Tem, ali muito. com raiva, porém é esmagado mais uma vez. O Kongo então fala que parece que vai ter que prender o garoto pra ele não O cara se parece que não tem regenerar. pescoço. Porém, ao olhar pro sangue, o corpo dele não tava mais ali. Nosso rapaz estava nas costas envolto em uma aura. E o trouxa percebeu que dessa vez ele tava com a regeneração ainda mais rápida. De um segundo pro outro, ele desapareceu e já tava do lado pra dar um soco. Porém, mesmo assim, o Kongo conseguiu dar um soco contra o dele e quebrou os dedos do garoto. Ele elogia, falando que realmente ele ficou mais rápido, porém, em frente ao poder que ele possui, era inútil. A regeneração dele não iria conseguir manter o ritmo. Mais um braço Tô com um pouco de sono, não é porque uma rota tá ruim, não. É porque já são 2 da manhã. retirado e acerta-lhe mais uma bicuda no outro. Coitado tá no chão de novo, todo desmembrado. E o Kongo fala que a fraqueza do garoto é que ele se regenera tanto que não sabe nem como se defender direito. Por outro lado, o protagonista tá dando risada. Ele quer saber o porquê da reação e o Makoto fala que tá feliz por ele sempre se manter o mesmo idiota burro. É quando ele Por que ele não pegou o braço dele? Deu golpe com o braço. Usando o braço como arma dele. Assim, quando ele fosse quebrar o braço, ia espirrar sangue para todo quanto é lado. E o sangue dele é tóxico e ia dar dano no cara. Pouco a pouco ia conseguir matá-lo. nota que todos os membros que ele havia arrancado estavam envoltos em uma aura. O Makoto dá ordem e tudo se ergue indo na direção do cara. Ele se protege facilmente, perguntando se ele realmente acha que vai vencer com um negócio assim. O problema é que dessa vez os braços estavam desviando dos ataques e envolto em uma estranha aura. E o Makoto fala que esse tal medo que estava enraizado no corpo dele agora seria despejado. Com isso, acerta-lhe um soco no braço do Kongo que desfaz na hora, rapaz. Só que ele não tem a regeneração pra voltar, não. E nosso garoto Vixe. fala que tá na hora de fazer o teste de força. O cara grita pros céus falando que não vai perdoar ele por fazer isso e avança para dar mais um soco. Porém, o protagonista chama por todos os braços que se fundem ao dele. Com isso, ele faz Coisa ali uma mão bizarra. gigante e dá-lhe um soco direto no braço do Kongo.
O trouxa é arremessado longe com um membro a menos e o Makoto pergunta qual é a sensação Agora tá de bom. perder na força. Ele hoje iria descobrir como é ter o medo cravado no corpo. Uma semana depois dessa luta acontecer, nos corredores da Byakuren, o Kira pergunta como tá as preparações para a nova dungeon e o Seiya diz que estão quase finalizadas. Ele estava trabalhando duro para que eles conseguissem ter sucesso e se vingassem pelo Tarou. Porém, estranhamente, o Kira pergunta quem é esse tal de Tarou. O Seiya fica meio confuso, porém... Eu sabia que o cara era psicopata. Tem o nome Kira. percebe que o garoto parecia estar falando sério. Ele então, de repente, muda de expressão e fala que tá brincando. O que deixa o cara meio sem graça e pede Com pra ele medo. não brincar mais com isso. Com isso, comenta que recentemente não tá vendo muito o Kongo por aí. Pro que o Kira fala que com certeza ele deve estar igual um desesperado procurando pelos irmãos. Até porque eles eram sacos de pancada perfeito, que era algo que ele apreciava bastante. O Seiya concorda e diz que tá ansioso pro dia que eles voltassem e realmente ia ser perfeito treinar eles de novo. Quando alguém de repente vem correndo pelos corredores da guilda e chama pelos dois, avisando que uma caixa havia chegado, porém tem um detalhe esquisito. Eles notam alguma coisa estranha e no segundo seguinte estão correndo querendo saber o que aconteceu. A Sagiri fala para eles se prepararem pro que iam ver. Ao olhar na caixa, a gente já sabe que veio, filho. Um Kongo fatiado em 39 mil pedaços. Eu acho que é só os braços e o olho. Acho que não é tanta coisa, não. Acho que eles deixaram o cara vivo só pra ficar atacando. Depois de uma sala de reunião, ela usa uma magia e diz que tem certeza que era pedaços do corpo dele. Um Seiya bate na mesa com raiva enquanto... Será que o Prota consegue matar o cara, ganhar um XP e depois ressuscitar? Seria ela interessante. tá confusa, querendo Dar o mesmo castigo que ele teve para os outros caras, literalmente. saber quem fez algo assim. O Kira comenta que se a pessoa fez questão de mandar os pedaços é porque guarda rancor contra eles. Na hora, Sagiri fala que tem certeza que foi aqueles irmãos. O Seiya parece não acreditar, porém o Kira fala que suspeitou no momento que o Taro foi morto. Por mais que ele fosse mais fraco que eles, ele também era bem mais forte do que o seu caçador mediano. E agora... Ela é mais fraco? Este cara é mais fraco? tudo se confirma com a morte do Kongo. Aqueles irmãos de ok. alguma forma tinham ficado mais forte. O Seiya parece não acreditar, dizendo que não tem como eles terem ficado tão fortes assim de um momento ao outro, a ponto de vencer um cara que era um dos mais fortes do mundo. Não, né, irmão? Vocês melhoraram de uma forma absurda, de uma certa forma. Eles podem fazer o Porém, mesmo. o Kira fala pra eles se perguntar como eles mesmos se fortaleceram. O Seiya responde que isso é fácil, eles ficaram matando aqueles malditos e continuaram subindo de nível. O Kira então diz que ele já deveria ter percebido que nos últimos Já está lá? eles não estavam Já ganhando muita entendeu? experiência. Esses irmãos, porém, devem ter tirado a vida um do outro enquanto subiam de nível e se regeneravam. Dessa forma, eles rapidamente conseguiram força o suficiente para matar o Taro e se vingar. Na hora, os dois tomam um susto. Hasagiri fala que eles têm que se acalmar e se concentrar. Ela também se sente mal com a morte do Chikara, porém, eles tinham que saber o que eles vão fazer. Ela usa um poder para estabilizar a mente do Seiya e fala para ele descansar. Que na hora Interessante. se levanta e agradece. Nisso, estranhamente, o Kira também pede para ela sair dali, dizendo que quer ficar sozinho um tempo. Ela diz que tudo bem e se retira da sala. Ele então vai até a caixa, pega o braço do Kongo e diz que não vai ser intimidado dessa forma. Taca tudo longe, dizendo que se eles acham que vão se vingar assim, eles são iludidos. O fato deles terem matado esse cara é um pouco impressionante, porém era idiotice. Ele esmaga o olho falando que esses irmãos logo sentiriam o gosto da vingança. O que o cara não sabia é que esse olho na verdade era do Makoto e ele viu tudo. Ele queria ficar ali pra colocar mais interessante. informações da base, mas estava preocupado com a Minori, então era melhor voltar. Porém, trazer essa encomenda foi a desculpa perfeita também para fazer umas compras e trazer novos itens. Um dos mais importantes é uns ursinhos de presente pra Minori. Ele tava Que pulando legal. de prédio em prédio quando viu uns caras É bom ver esses pedacinhos de... para nós pegarmos mais os caras. Que ele é um personagem legal. Ele só quer ajudar a irmã a sobreviver, ganhar sanidade de novo. passando um Bacana. Uma outra pessoa fugia com um capuz parecido com ele. Ele acha estranho qualquer tipo de violência nessa região, já que ali é controlado pela Byakuren. O grupo então cerca a garota e fala que ela não vai conseguir mais fugir. Pelo capuz ali dá pra ver que ela é parecida com a Minori. E bem na hora que os caras iam fazer algo, o Makoto aparece nas costas e dá-lhe um soco na cara. Eu acho que é a eles própria entendem o que Minori. aconteceu. Ele ia falar pra garota sair de lá, porém, no momento que ela tirou o capuz, ele tomou um susto. Óbvio que a gente não vai ficar sabendo, né, qual a cara dela. Eu acho que é um gol também, mesmo assim. Enquanto isso, a Minori tá esperando os rapazes lá na floresta. Depois de um tempão, ele chega e ela pergunta quem que é essa pessoa nos braços dele. Na hora, ele pede pra ela primeiro se acalmar e dar uma olhada. A garota tinha um X no rosto, mas tirando isso, era exatamente como ela.
Capítulo seguinte inicia com o nome do Ishiki Como Seiya, assim? e tu é o próximo. Ele era o orgulhoso comandante da guilda Byakuren, um espadachim de rank S com as melhores técnicas de lâmina desse mundo. Com uma boa aparência, ele era amado pelas mulheres e facilmente fazia amigos. Dava pra dizer que ele era a pessoa que deixava o clima na guilda tranquilo. Só que, como sempre, né, só quem É um vive desgraçado. perto do maldito sabe como ele é. A menina tava ali com uma tacinha de vinho e no momento que ela sem querer deixa cair, ele dá-lhe um soco na cara dela do nada, fi. Esse aí, Oi? obviamente, não batia bem da cabeça, assim como todos os outros. Já em Que frente a isso? Minori, ele fala que ela, no final das contas, é a melhor de todas. Diferente de qualquer outra, ele podia fazer o que quisesse que ela não quebrava. Com isso, ele dá um corte e diz que os gritos dela sempre são os melhores. Olha que é um psicopata também. Não tem uma pessoa normal. Toma-lhe uma espadada e o cara manda ele ficar quieto. Avisando que atormentar homens não tinha graça nenhuma. Ele agarra Minori pelo pescoço e diz que isso era muito mais divertido. Um tempo depois, ele tava Meu andando pelos Deus. corredores. Eu tava mexendo aqui. Eu fecho... Ok, pronto, por favor. Acaba com ele. É que... Cantarolando. Quando de canto viu o Kira e o Taro conversando. Ele sabia que aquela área era fora dos limites, então o que eles estavam fazendo ali? Ele tentou ali que se aproximasse sem ser notado, porém o Kira chamou pelo nome e falou pra ele não ficar observando assim não. Ele meio sem graça, todo torto, apareceu dizendo que só queria saber porque os dois estavam ali. O Kira fala que não é nada demais, mas se ele quisesse podia dar uma olhada também. Com isso eles entram numa sala onde estavam produzindo Clonagem. inúmeros clones da Minori. O Seiya fica impressionado e o Kira explica que o plano é criar várias e várias porque assim seria mais eficiente para subir de nível. Tudo que eles precisavam desgraçado. expandir era o talento do Taro com as tecnologias e dinheiro da Byakuren e isso seria possível. O problema é que a técnica de regeneração estava meio incompleta ainda e elas ficavam se desfazendo. Sem contar que eles não ganham ponto de experiência nesse momento ainda quando matam. O Taro explica que ele meio que já tentou tudo que sabe, então eles estão pensando em desistir disso. O Seiya pergunta o porquê descartar todos assim, porque o Taro fala que a verdadeira nunca morre, então era muito melhor. O Seiya fala que concorda, mas se esse era o caso, ele queria uma dessas pra ele. O amigo diz que tudo bem, porém tinha que saber que elas eram inúteis. Elas não tinham vontade, emoção, não davam experiência e não serviam pra nada. Era basicamente só umas bonecas que seguiam a ordem. O Seiya diz que, porém, pra ele isso era perfeito. Coisa Confuso, bizarra. ele quer saber por que ele gosta de alguém assim. O que ele responde que ele nunca vai entender. O que ele gostava era de ter controle total e absoluto sobre a vida de uma pessoa. Caralho, eu não sei nem o que dizer. Ele sorri e diz que consegue perceber que ele é obcecado pela dependência das pessoas nele. Realmente, ele era o pior lixo daquele lugar. Pelo visto, Ah, fala outro cara que... Eu nem sei nem o que tu é, mas eu tenho certeza que também não é coisa a boa. clone contou tudo isso pros irmãos. A Minori, obviamente, tomou um susto e o Makoto pediu pra ela se acalmar. Ele então questiona se todos os clones estão com o Ishiki e a garota diz que sim. Ela não sabe os detalhes, mas parece que ele tem uma dezena sendo usada por ele. Ele então comenta que na história dela, os clones não deveriam ter nenhuma emoção, porém ela parecia ter. A garota responde que não sabe direito também o porquê. Quando ela estava trabalhando lá, um dia do nada viu a reportagem deles na TV e algo pareceu crescer no corpo dela. Uma mistura de ressentimento e vontade de fugir cresceu dentro dela e na hora ela saiu de lá. O Makoto então fala que talvez, usando esses clones, eles consigam matar o Ishiki. Ela pergunta o que ele tá querendo dizer com isso e o Makoto explica que ele acredita que os clones não têm emoções. O que quer dizer que quando ele tá em volta delas, ele abaixa a guarda. A irmã, porém, quer saber se ele tá pensando em Ele vai usar ela para atacar o usar próprio. essas garotas pra lutar. Ele diz Não, tu vais para lá. que sim, já que no pior das contas elas só seriam mortas. A Minori dá um tapa na cara dele e diz que ele não pode pensar assim. Por mais que essas meninas não tivessem pedido para nascer, elas estavam vivas e não fazia sentido matar elas assim. Ele não devia falar esse tipo de coisa, já que no final das contas elas foram feitas com as células dela. O Makoto, porém, fala que elas não deveriam existir de verdade, era natural querer acabar logo com isso e se vingar do Seiya. Porém, a Minori fala que dessa forma ele só estaria sacrificando os outros para alcançar os próprios objetivos. E o Igual os Makoto outros. percebe que fazer algo assim tornaria ele igual àqueles caras. Exato. A Minori se levanta e diz que ele não tá entendendo, ela também quer se vingar e salvar aquelas garotas. Pelo que ele estava fazendo com as irmãs dela, ela queria matar o Seiya com as próprias mãos.
Então eu vou fazer o plano que eu pensei, que ela vai se infiltrar e acabar com ela mesmo. Ok, faz sentido. Só que tem uma parada que eu não estou curtindo tanto, que ela só virou uma figurante. Se eu queria transformar ela numa figurante, fazia o psicológico dela ser quebrado mesmo, virar uma casca da vida, se tu entendes o que aconteceu, faria muito sentido. Faria até mais sentido ela virar ter uma mentalidade de uma casca do que a própria casca. Ela sofreu mais, por mais que seja uma pessoa próxima, que talvez. É difícil, eu não sei quem sofreu mais, porque só a própria pessoa consegue dizer isso. O protagonista concorda e diz que os dois iam salvar todo mundo. Os dois falam que estão indo e a garota agradece. E com isso a duplinha dinâmica sai da caverna. Enquanto isso, em uma mansão da cidade, o Seiya estava dando chicotada em uma das empregadas, querendo saber porque uma delas despertou e fugiu daquele lugar. E o pior ainda porque nenhuma das outras parou ela. Na hora ele dá a ordem para que todas elas saiam dali e caçem a irmã. Cena seguinte, em um dos becos da cidade, uma das garotas é perseguida. Ela tropeça numa caixa, cai no chão e as outras a imobilizam. É aquela que tem um X na cara que estava na caverna, e essa aí Mas não é? diz que o alvo foi capturado. Certeza que não é. É simplesmente uma nossa que nós não sabemos como é que ela. Quão forte ela tá, mas vamos ver ela espancando o cara. Ali por cima foi capturado. Opa, foi troquei sem querer. responde para não sacar tudo. Ah, pelo visto, na verdade, quem foi Sabia? capturado foi a Minori. A Fala que eu não sou gênio. A original não vai correr um risco passando por isso. Pro que o Makoto responde para não se preocupar que ela já passou por muita coisa. Além Infelizmente. disso, eles obviamente também iriam atrás deles. Ao chegar no local, ele fica assustado. A Mas essa X consegue fazer alguma coisa? do maldito Ishikisei era bem maior do que ele pensava. A gente então vê um pouco antes disso acontecer. Quando a Minori estava escrevendo o X no rosto, ele veio e entregou a orelha para ela. Ela ficou confusa, mas ele explicou que se usasse a habilidade de manipulação do corpo, ele conseguiria escutar o que está acontecendo lá de fora. Se ela tivesse em risco, mesmo que por um segundo, era só gritar que ele iria entrar. E agora, do lado de fora, ele tá só esperando o momento certo. As clones então batem na porta. Entram e avisam que tinham trazido a número 100 que é a que havia escapado. Na hora, o Seiya pergunta o porquê ela fugiu. Ela pede desculpas e fala que viu uma sombra suspeita do lado de fora e tava o perseguindo. Porém, ela já havia resolvido, então o problema não mais existia. O Seiya avisa que se ela agir por conta própria mais uma vez, seria morta. Quando ele estava se aproximando, o celular tocou. O Kira estava chamando para uma reunião e ele ia ter que sair. Mas era para as outras clones acabarem com essa que fugiu. Óbvio que o Makoto escuta acabarem? Isso e fica confuso. Como assim? As clones então levam a Minori até uma porta e ao entrar ela se depara com um quarto com inúmeros corpos dela. Ela só consegue pensar que aquilo era cruel demais. E fala para as outras que é melhor elas fugirem antes que isso também aconteça. Porém, a garota só pergunta o porquê ela iria fugir. Servir o mestre era a única coisa que elas deveriam fazer. A Minori não consegue entender o porquê disso e pergunta se elas não percebem o que estão fazendo. As garotas só respondem que sim, elas estavam se livrando dos cadáveres e só. Ela continua insistindo, querendo saber se elas não acham que isso é errado. Se não tem mentalidade. Ali, Elas só estão. Elas só conseguem entender, não conseguem raciocinar. É diferente. Felizes. Porém, as coitadas das bonecas nem sabem o que é ser feliz. Elas foram feitas para servir o mestre e é isso, não precisavam ter esse tipo de consciência. Não importava o que ele quisesse pedisse, elas iriam fazer, já que todas ali eram somente objetos. Do lado de fora, o Makoto tá com raiva de escutar isso. E no momento que a Minori fala que isso é errado, a outra boneca só discorda falando que não é não. Ela, porém, continua gritando, dizendo que sabe muito bem que isso é a pior coisa. Ela dá um abraço na garota e pergunta se isso não é doloroso. Porém, a garota só manda ela soltar. Mesmo assim, a Minori agarra a mão dela e fala para não se preocupar que ela iria salvar ela. Só não que vai, bem né? nessa hora, o Seiya entra dando um chute na porta, perguntando quem deu permissão para elas falarem algo. Todas elas pedem desculpa e ele vai até a Minori e dá um tapa na cara, falando que, pelo visto, é a mesma de antes que tava dando problema e tava na hora de se livrar. Ela se lembra de tudo que ele fez e começa a o encarar. E óbvio que ele não gostou disso. Porém, a outra nas costas pede pra ele esperar. Mesmo assim, ele só dá-lhe uma no pescoço e pergunta por que do nada elas estão querendo ordenar ele. Ele decide que tá cansado delas todas fazendo o que quer e vai acabar com isso. Porém, no momento que ele vai dar um corte, a Minori se joga na frente pra defender. Ele fica confuso, sem entender por que elas estavam se protegendo. Porque os clones pareciam estar trabalhando junto. É quando ele sente um cheiro no sangue. Na mesma hora, a Minori tinha arremessado algo na direção dele. Porém, ele conseguiu agarrar o ataque no meio do ar e deu-lhe uma espadada. Na hora, ele sorriu, tendo certeza que era a verdadeira. E do lado de fora, o Makoto entendeu que agora era a vez dele entrar.
já entrou quebrando a janela, só que o alarme foi tocado. O Ishiki teve certeza que o irmãozinho devia estar vindo. Pra ele, porém, tanto faz, até porque ele não vai conseguir chegar ali de qualquer forma. Ela Será perguntou o que mesmo? ele quer dizer com isso e ele revelou que essa mansão era guardada por inúmeras unidades dela. Sem contar E daí? que todas Ah, não vai conseguir matar a irmã. Faz têm sentido. a mesma aparência da irmãzinha, então ele quer ver como Gênio. ele vai lidar com isso. O Makoto avança pelos corredores, desviando de todos os ataques, até que uma machadada pega em É verdade, eu também posso só esquivar e tomar o dano. E daí? no ombro Não dele, vai morrer? rapaz. De alguma forma, a Minori também apareceu dando uma ombrada na outra, perguntando o que ela estava fazendo. Esse cara era o irmão original delas, então elas não deviam estar atacando ele. Porém, elas só falam que a ordem do mestre é matar qualquer intruso e ele não era a exceção. Só com uma cara Ela na também, mão do nesse nada. momento, era considerada uma inimiga e seria eliminada. A coitada não acreditou que nem os clones estavam do lado dela. E nisso, Makoto fala pra ela sair da frente porque tava tudo bem. Ele tinha uma forma de resolver isso aqui. Já coloca a máscara e diz pra ela não se preocupar. Enquanto isso, o Seiya tá cortando a Minori. Ah, agora eu entendi. A que protegeu ele é aquela garota clone. Rapaz, elas são tudo idênticas, até eu tô ficando confuso aqui. O Seiya puxa ela pelo cabelo, dá Ah, só agora que o Momo entendeu isso. uma cheirada e fica babando igual um doente, falando que realmente a de verdade era diferente. Ele então taca ela na parede, enquanto a outra observa sem fazer nada. Ele ir pros céus e fala que hoje o dia vai ser perfeito, ele vai se divertir com ela e depois matar Cara, ele. desgraçado. O que ele quer saber Eu pensei que esse aqui ia ser o mais normal, mas é o dos mais é desprezíveis. por que ela voltou depois de ter fugido. Talvez ela tivesse com saudade de tudo que ele fazia. A Minori, porém, só diz que jamais vai perdoar ele pelo que ele vem fazendo ali. Nisso, ele entende que ela não só tá ali por vingança da tortura, também tá querendo salvar essas bonecas. Ele mata um e fala que realmente ela é uma garota diligente até o fim. A Minori grita, tenta dar um ataque, porém ele se esquiva. Facilmente corta ela e dá-lhe mais uma bicuda. Ergue a espada Coitada. em direção de outra e fala que pra ele todas elas eram bonecas e finaliza. Ele observa que a Minori se aproxima e começa a usar a habilidade de regeneração para ajudar a outra. E o olho dela de raiva e desespero deixava ele contente. Mais uma vez, ele começa a dar um monte de ataque. Ele deixa ela lá caída, que tava fazendo uma invocação, mas na mesma hora já dá uma espadada em outra, falando pra ela não se mover. Invocação? Consegue Ela tinha invocar o que quê? entender a posição que se encontra. Por mais que ela tivesse desesperada pra salvar essas garotas, pra ele elas não valiam nada. Ele dá risada, falando que sabe que ela tá querendo salvar, porém deveria pedir da forma certa. Se ela se ajoelhasse, talvez ele começasse a deixar algumas saírem viva. Óbvio que a Minori não quer fazer isso, porém ele finaliza mais uma, manda um ataque na outra e fala que se ela não obedecer, ele não vai parar. Rapaz, ela começa a apanhar, não sei por que aí, isso me deixou com raiva, eu fui ver os quadros da frente, a gente já sabe o que acontece, né, filho? Quando o cara ia fazer alguma coisa, nosso protinha chegou dando Oi? Ainda bem que não teve essa imagem, pelo amor de um soco Deus. na cara, que é isso que nós quer. Eu fiquei com raiva, eu tive que Bom. ver lá pra frente, porque eu não ia aguentar não, ver ela sofrendo de novo, chega. O trouxa do Também. Seiya foi girando pela sala e na hora o protagonista foi colocar o casaquinho na Minori e pedir desculpa. Diz ela que sabia que o irmãozão ia chegar, mas esse maldito irmãozão demorou pra caramba. Um Demorou doido trouxa mesmo. veio se erguendo ali na parede, se arrastando, querendo saber o que aconteceu com todos os clones da mansão. Como é que o garoto tinha coragem de matar aquelas bonecas que eram idênticas à irmã dele? O Makoto só responde que jamais mataria a irmã dele. O que ele fez foi incapacitar todas elas. O Seiya responde que realmente ele é um cara sem graça. Se fosse ele, teria feito coisas bem mais interessantes. Como punição, ele ia capturar o Makoto e a irmã dele e voltar a jogar os mesmos jogos de sempre. Porém, o protagonista diz que dessa vez não ia ser tão fácil assim. Já vem pra cima pra dar mais um soco. Porém, no movimento rápido, o Seiya saca a espada e consegue se defender. No segundo que o protagonista recua, ele prepara um corte e manda um ataque instantâneo, já o passando no meio do ar. O golpe é certeiro e realmente parece rasgar nosso menino já tirando uma mão. Só que o que o Seiya ainda não tinha aprendido Pois. é que ele controla os membros soltos. E nisso, a mão que tava voando acerta ali na costela, via a parede inteira destruída. Ah, porra, ficou Ele vai forte parar mesmo. no meio do salão com um monte de Minori em volta. E na hora grita, mandando elas fazerem uma parede. Não vai Por alguma razão, funcionar. acho que por um momento elas Ah, não iam obedecer. Ia ser um momento também. tipo, não, nós vamos defender ele, que é o irmão da nossa clone. Mas não, elas só defenderam ele mesmo. Não. E o Makoto fala que ele é um sem vergonha. Porém, todo esquisito, Seiya diz que essas bonecas pertenciam a ele e elas servem pra fazer o que ele quiser. Cansado disso, o Makoto manda ele calar a boca logo. E as primeiras bonecas atacam ele. Facilmente ele consegue desviando dos ataques e passando pelo meio. Porém, começa a reconhecer e confundir algumas delas com a Minori. Ele hesita por um segundo e uma vem para dar uma espadada.
ao mesmo tempo que a verdadeira Minori lá de dentro da sala gritava pelo nome dele. Rapaz, mas ela foi atacada pelas costas também, oh meu Deus do céu. Ainda bem que esses dois malditos têm uns gols, né? Mas lá vai ele agora, ó, sendo capturado igual um trouxa. Enquanto uma se aproxima ali sangrando e fala pra ele parar de fazer mal assim pra ela. Enquanto ele tava com o estado mental meio abalado, o Sei aproveitou e acertou-lhe uma nas costas, dizendo que realmente o garoto se abala quando se trata da irmã preciosa dele. O Makoto pediu desculpa por ela estar sentindo dor mais uma vez. Porém, né, obviamente é aquela boneca que só responde que esse aí é o trabalho dela. Ele mesmo assim insiste, dizendo que não é culpa dela, já que ela só tava seguindo ordens. Nisso se vira pro Seiya, que puxa a espada e manda parar de olhar ele assim. Ele tenta acertar mais alguns ataques, só que o Makoto consegue se esquivar. O problema é que assim que ele ganha distância, o cara vai pra matar outro clone. E no mesmo instante, o trouxa volta e toma-lhe o ataque. Meu Deus, sempre a mesma coisa. Se o garoto não vai nem tentar resistir. Porém, olhando pra Minori, ele fala que ele não tem opção mesmo, já que se ele tentar fugir, é ela quem vai sofrer. Nisso ele ativa a técnica da grande espada e fatia o Makoto ali uns 26 pedaços. O menino cai no chão parcelado em 12 vezes no cartão, fi. E lá vem esse maldito Seiya falar de... Mas agora tem os braços. Se ele ficar caído ali, ele vai passar um tempo com a irmã dele. Esse cara só fala isso? Porém, pro azar dele, fi, o Makoto parecia estar entrando numa transformação. Um corpo tava se regenerando e ele tava envolto em uma aura vermelha. Mesmo assim, o Seiya mandou o morto parar de insistir. O Makoto, porém, se recuperou. Pera, agora que ela tá presa, ela podia fazer invocação, a irmã verdadeira. Protegendo as clones, que começaram a falar que não estavam entendendo por que ele protegia elas tanto assim. O Makoto diz que ele não precisa de razão nenhuma pra proteger a irmã dele. Finalmente, essas bonecas parecem meio mentalmente abaladas, suas doentes, vamos reagir aí pra vida? O Seiya óbvio fala que é idiotice, nenhuma delas ali era a irmã dele. Todas eram apenas estudos biológicos feitos pela guilda Byakuren. No final das contas, elas eram só bonecas, e ele ordena que elas o matem. Quem conseguisse acabar com ele primeiro serviria ao Seiya pra sempre. Porém, pela primeira vez, todas elas ficaram paradas. O Lourinho trouxa insistiu, falando que era pra elas obedecerem logo e não o ignorarem. Porém, as bonecas estavam ali meio hesitantes sem saber muito como agir. Ele percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Então, do quarto, a Minori disse que finalmente todas pareciam ter entendido. Elas já haviam sofrido demais e estava na hora de ficar do lado da pessoa que os protegiam. Todas ali já deveriam ter percebido quem era o verdadeiro inimigo. O Seiya percebeu que estava sendo encarado e pediu para elas esperarem. Porém, olhando para trás e pros lados só na cima, ele percebeu finalmente vingança? Que o menino não tinha para onde fugir. Agora que eu fui ver aquela que tava de capuz falando que entendeu a verdade, não era a Minori. Molecada, esse negócio de clone é difícil. É complicado. Eu acho que é a menina, eu tô sendo enganado, filho. Para com isso, eu tô perdendo aqui pra obra, tô tomando 10-0. Agora dá pra entender, é porque a Minori tá ali confusa junto com o trouxa do Makoto, querendo saber por que as bonecas tá reagindo. Que estão explicando que todas elas são clones da Minori. No nível genético, elas são basicamente a mesma existência. E parece que cenas do passado, junto com o Makoto as protegendo, acordou algo em todas elas. Elas começaram a ver que desde o começo ele tinha entrado ali pra se proteger. O Makoto percebe que algumas delas pareciam ter essa habilidade de manipulação física, algo que permitia ao usuário principal controlar outras partes que haviam sido separadas. E parece que pelo mesmo caminho que essa habilidade funciona, a Minori sem querer compartilhou cenas do passado. O Seiya, por outro lado, tá mandando elas acordar pra realidade, gritando e falando que ele é o mestre ali, então ela só tem que o obedecer. Só que 3 já tá na frente enquanto ele insiste. Se bem que ela é muito mais forte do que ela. Elas vão tanto do basic. Elas copiaram a Minori original quando ela tava no nível 1. Então, não sei se vai fazer muito efeito. De repente, elas falam que qualquer pessoa que machucar o irmão mais velho era um inimigo. Ou seja, cansado disso, diz que tudo bem, todas elas seriam cortadas pela lâmina dele. Até o Makoto vir lá da escada, pegando ele no cabelo e amassando o trouxa no chão, filho. Com isso, ele já tava todo torto, enquanto tinha tomado uma espada e uma lançada nas mãos pra ficar imobilizado. O que o Makoto queria saber agora é como fazer esse cara sofrer o suficiente por tudo que ele fez. Pô, mas não era só fazer isso desde o início? Fazer isso com elas. Ah, mas pô, iam atacar o cara. Mas já ia proteger-se. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sua Minori deu um passo à frente e falou que assim como prometido, ela ia finalizar ele. Ela só ia ficar satisfeita se conseguisse acabar com ele com as próprias mãos. Pelas pernas esticadas e a posição da marreta, você já sabe o que vai acontecer. Rapaz do céu, um piscar de olho, ela deu-lhe uma amassada no menino. E ela esmaga ele mais um monte de vezes, falando que só vai parar quando ele não mais conseguir falar. Porém, rapaz, as bonecas compartilham a maldade também.
E uma delas até levanta a mão, falando que isso aí não é o suficiente. Elas sofreram de forma inimaginável, assim como todas as outras que morreram. Ele tinha que experienciar algo parecido. Porém, o sofrimento deveria ser ainda maior. O Makoto diz que entende, mas seria difícil conseguir se vingar desse cara 100%. As bonecas, porém, estão chorando, até que uma É só regenerar pra atacar de novo. delas fala que lá no porão tem uma criatura perigosa. Um monstro criado pela guilda Byakuren para usar como uma espécie de arma, só que de uma forma reprodutiva, acho que deu pra entender, né? O Makoto pergunta se a criatura vai atacar até porra homem. é essa? E a empregada diz que sim. Parece que uma vez o Seiya teve um problema com um caçador e jogou esse cara pra lá. O Makoto pergunta se a Minori realmente quer fazer isso. Que fala que sim, ela tá querendo se vingar e era só pra seguir ela. Já lá embaixo do porão, agora o trouxa tá preso. Todo mundo tá olhando, os comandos no teclado são dados e a besta Pô, não é quero ver solta. isso não. Com isso, o Seiya se viu contra o Imperador Oaki aí, fi. O Makoto sabe que essa é uma criatura extremamente perigosa. E uma das bonecas comenta que esse monstro normalmente só tem interesse em mulheres. Porém, foi a própria guilda Byakuren que criou essa criatura e fez esse negócio aí, né, que agora é interessada em tudo. A Minori falou pra começarem logo e com isso Meu as cortinas Deus. foi abaixada, fi. Ó, O a luz Seiya ficou acabou. lá e o que aconteceu, né, é óbvio. Pô, vamos continuar assim com a luz que tem. Um tempo depois, finalmente, a nossa dupla dinâmica estava podendo descansar um pouquinho. Os dois, obviamente, estavam exaustos depois de toda a luta na mansão. Uma delas falou pra eles ficarem ali que ela iria fazer um chazinho. Um pouco Não é muito mais seguro calmos, não, ela tava mas ok. agradecendo que eles decidiram acabar com o Seiya dessa forma. O Makoto disse que foi a hora perfeita, já que ele também estava querendo matar esse cara. A X, né, que foi aquela que ele encontrou na floresta, diz que mesmo assim, ele concordou em matar não uma pessoa qualquer, e sim um dos caras mais fortes dessa cidade. É por isso que ela não sabe nem como agradecer por ter libertado todo mundo ali. O Makoto insiste que não precisa agradecer, ele também tem suas razões para ter feito isso. Porém agora ele tá querendo dar uma olhada em toda a mansão. Ele precisa de comida e também mais informações sobre a Byakuren. Ela diz que sim, ele Justo. pode ir, porém ela quer ficar lá assistindo até o fim. Com isso pede para número 3 Meu guiar Deus. esse garoto. Já subindo as escadas, ele pergunta o que elas vão fazer a partir de hoje. A 3 responde que não tem ideia. Nem o nascimento dela foi uma escolha, são só criações aleatórias. Não existe lugar ou pessoa nesse mundo que iria aceitá-la. O Makoto, né, Fig? Óbvio que ele já fala, se o mundo inteiro não te aceitar, eu te aceito. Mesmo que você não queira nascer, já é o suficiente você estar viva. Ah, e ela fica... Se bem que vamos ser sinceros, ninguém escolheu nascer. Não fui só você não, moça. Só pra ser sincero aqui, eu também não escolhi nascer não. Tô aqui. Criatura coradinha e feliz. Mas tem que lembrar que no final das contas é o único anime que eu vi que tem 38 irmãs, rapaz. Desgraça. Isso, ela coloca a senha da porta e sorri de volta, falando que vai dar o melhor dela pra sobreviver. Rapaz, mas pelo visto não deu muito não, porque já tomou um corte no pescoço do nada, ô desgraça. A cabeça dela tava rolando igual uma bola de boliche caindo no chão, fi. E quando o Makoto deu uma olhada, tava logo o maldito do Kira, fi. O desgraçado. Faz tempo que eles não se veem. Ai, rapaz. E esse cara aí tem poder de que cancela a regeneração, né? Rapaziada, certeza que ele não tá preparado pra essa luta e vai ser surrado mais uma vez. Olha lá, Óbvio. o maldito já tinha matado todo mundo na mansão, desgraçada. Perguntando ainda, né, cadê o maldito do Seiya? O Makoto não respondeu, e nisso o Kira falou que tanto faz também. Ele tá ali pra celebrar essa reunião deles novamente. Só que, óbvio, antes da celebração começar, ele primeiro ia ter que matar todo mundo. O Seiya dá um corte no ar e o Makoto já sabe como o poder desse cara funciona. Os membros dele são cortados mesmo de longe. O Kira ainda zoa, falando que pelo visto até hoje ele não consegue reagir a tempo. Porém, o Makoto já começa a se aproximar reconstituindo a mão. Prepara um punho, dá-lhe um soco, porém o maldito se esquiva. Ainda humilha, falando que o maldito tá lento como sempre e pior ainda, mais lento do que ele esperava. O Makoto manda uma sequência, porém o cara só responde que atacar sem pensar era idiotice. Um golpe de verdade era feito dessa forma. É, né, filho? Mais um bracinho do nosso menino se foi com a casinha Mas tá virando arma. sendo rachada. Metade da mansão foi aberta, que isso? A parte boa é ninguém que liga. enquanto o Makoto perde braço, perna e Exato. cabeça, ele continua vivo, então assim, tá tranquilo. Ele diz que o Se eu não usar a lança, tá tudo que é certo. um monstro que responde que é cômico ou alguém que é um imortal falando algo assim. Eita, só porque eu falei, alguma coisa vai ferrar com a regeneração dele, ó. Que Falei. ele tá querendo voltar o braço, porém não tá ativando. Ô desgraça, mas que boquinha eu também, hein? O que ele explica que ele aprendeu a colocar o elemento sagrado na lâmina dele. Agora, quando ele cortasse o Makoto, demoraria um tempo para ele se regenerar. O nosso protagonista já sabe, o Kira é completamente diferente dos outros.
Ele não consegue nem imaginar uma alternativa na qual ele vença. No mínimo, ele tinha que garantir que a Minoru escapasse. Tentando ganhar tempo e pensar uma estratégia, ele pergunta como é que esse cara soube que eles estavam ali. O Kira só explica que o Seiya sempre manda um monte de aviso a todo momento, então no segundo que parou, ele veio dar uma olhada. E foi assim, num golpe de sorte, que ele encontrou toda essa cena. Ele então fala que respondeu uma pergunta, então tá na hora do Makoto responder também. Ele quer saber se a irmã também tá ali na mansão. Antes do Makoto responder, o cara já tá indo embora. Sabe. Pra ele não se preocupar. Ele não tava querendo se vingar dos amigos. Na verdade, ele tá feliz pra caramba que eles foram mortos. É um psicopata dentro dos psicopatas que eu quero ver psicopata se lascando mesmo sendo psicopata. Que Agora bizarro. que todos eles morreram, ele tem certeza que os dois irmãos devem ter subido bastante de nível. O que significa que se ele voltar a matar os dois, ele vai conseguir evoluir de forma muito mais eficiente. O Makoto só responde que esse daí não bate bem na cabeça não. Pro que o Seiya da O Jote batia. risada diz que talvez desaparece já surgindo dando-lhe uma no peito do Makoto, fi. Uma cuspida de sangue, o Seiya na hora começa a subir um monte de nível. Óbvio que ele já comemora, falando que isso sim era perfeito. Finalmente ele estava sentindo que voltaria a evoluir. O que ele não tinha notado é que os dois braços caídos do Makoto agora estavam segurando pela perna. O nosso garoto fala que vai o matar, porém o Kira tá confiante demais, falando que nem ferrando. Ele explode uma bolha de luz azul, tacando nosso menino e torce suas mãozinhas pros lados. Essa era a habilidade do Santuário Sagrado, que infelizmente, era o nêmesis do nosso menino. Lá tá Realmente. ele sendo cortado pra todo lado, sem conseguir se regenerar. Não tem nem o que fazer, só tem um escudo que impede a regeneração do Prota, nem tem o que fazer. Ele sobe de nível e fala pro garoto desistir, que com o poder que ele tem atualmente, ele nem consegue o tocar. O Makoto, coitado, começa a ver que ele não só tava dando experiência pro maldito, como a regeneração dele não tava conseguindo manter. Nisso, o Kira fala que o que ele Ele ficar tão forte que eu não consigo atravessar-te. busca é o absoluto poder, e ele não tá nem aí se é ele ou a irmã. E é por isso que ele vai dar uma escolha. Se o Makoto for com ele agora, ele vai deixar a irmãzinha dele fugir. Porém, se ele resistir, então ele vai o capturar e logo em seguida vai capturar a irmã também. Lá vai nosso garoto querer aceitar a oferta, perguntando se o maldito não tá mentindo. O cara diz Vai que é mentir, claro que não, óbvio. depende da atitude. Porém, enfim, meu amigo, você nunca negocia com um maldito desse. Mas lá vai o trouxa, que é pra deixar a gente com raiva, pra depois ele se vingar. Dando-lhe cabeçada no chão, pedindo pra, por favor, só levar ele. Tudo É que eu também não tenho escolha, Momo. Ou faz ter a possibilidade da irmã sobreviver, ou de certeza que os dois vão morrer. que ele queria é que a irmãzinha fosse perdoada. O Kira dá risada, perguntando se o maldito não tinha dignidade ou orgulho. Porém, já que Como é que eu ia ter depois de tudo que tu o fez? garoto se humilhou tanto, tudo bem. Ele não levaria ela e era só ele se levantar que eles iriam juntos agora. Só que no momento Não vai levá-la, mas vai que o matá-la. Makoto se levanta, o cara fala que óbvio que isso é uma mentira. Claro que ele tem que levar ela, até porque assim ele vai subir de nível mais rápido. Coitado do Makoto, foi humilhado à toa, fi, mas pelo menos foi humilhado a curto prazo. Pior do que, ser preso, levado e depois chegar a irmã. Ele tenta dar um soco, mas o cara se esquiva. Mas, opa, chegou o bonde das bonecas, fi. A número Vai 10 fazer o fala quê? pra todas protegerem o irmãozão. Enquanto o Kira tá impressionado que ainda tinham tantas assim. Realmente o Seiya cuidou bastante. A Minoru aparece perguntando se o Makoto tá bem, que fala pra elas desistirem que fugir. não tem como vencer contra ele. Óbvio que com um movimento da espada o cara já fatiou todas. Nisso o número 10 fala que sabe que não tem como vencer, tudo que elas querem é comprar tempo pra Teleportes. eles escaparem. Ela entrega um estranho item que parece chamar a atenção do Kira. No mesmo instante ele pula na direção dos três. Enquanto o número 10 fala que já que eles o salvou do inferno, agora era a vez delas o salvarem. A habilidade então de teletransporte instantâneo é ativada. E os Bom. dois somem bem na frente do trouxa, que fica desacreditado, já que um teleporte instantâneo consome uma quantidade absurda de mana. É quando ele vê a número 10 desmaiada e já entende o que aconteceu. Nisso ele olha para as garotas e fala que mesmo que todas elas venham ao mesmo tempo, elas não têm como vencer. Porém, de repente, elas começam a largar as armas, fi. Buscam a liberdade absoluta, que fresquinho esse Oxi! lugar, enquanto revelam um pequeno truque da criação delas. Desde o começo, o Taro tinha um plano para assumir com qualquer uma que desse problema. É quando o Seiya vê algo bem grandão e incrível. Óbvio que eu tô falando Rapaz! desse cristalzão instalado abaixo da clavícula, rapaziada?
Todas as bonecas tinham esse circuito mágico instalado, que era uma espécie de bomba biológica. E com isso, Interessante. todas elas dão adeus a Minori, enquanto uma explosão Bacana. varre a casa dos... Certeza que o cara não foi de Evo, porque ela ouviu lá final, Sim. mas interessante. Opa, a próxima é a Sagiri Aya, rapaz. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Curti, tá bacana, tá legal. E é isso, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.